O que você acha disso aqui? Ó, tem uma diferencinha, ó, quer ver? Acho que isso tá ótimo. Né? Vou tirar esse fio, né? Esse fio aqui, você acha bom esse fio? Eric, tá por aí? Já tô amando que eu sei que você é igual a mim, hippie pra tecnologia. Essa coisa de tecnologia absorve muito essa porra, cara. Putz, absorve muito, é o tempo todo programa enfim, você já sabe, né? Ai, Eric, que legal falar com você. Antes de mais nada, muito obrigada, viu? Prazer é meu. Pô, muito prazer assim, falar com você e foi muito legal a gente poder começar a fazer esse projeto meio nascer com o teu filme, assim, foi muito orgânico, foi muito, sei lá, foi muito bonito quando a gente começou a pensar essa ideia e chegou no Cinema Novo, a gente falou com a vitrine, a gente falou, cara, queria muito passar o filme do Eric, eu fiquei muito feliz que você topou, então muito obrigada, viu? Muito feliz, estou muito feliz também e fiquei muito tocado ontem, acompanhando ontem a sessão lá através do YouTube lá e, porra, aqui muito emocionante, né? Muito emocionante ver ouvir o som do filme com aquela cidade vazia. É uma síntese do nosso tempo, né? Muito. E o filme se reexistindo em 2020, né? Um filme todo criado com materiais de arquivo. Mas aí eu lembro muito da poesia do Murilo Mendes, né? O grande poeta, que ele fala que a memória é uma construção de futuro, né? É lindo isso, cara. Até a Bianca comentou alguma coisa disso na mensagem, desse desejo, né, do filme falar com o presente, né, e acho que a memória só tem sentido assim, né, a memória não é uma coisa congelada do passado, saudosista, romântica. A mim, pelo menos, não me interessa, né, a memória interessa à medida que ela se confronta com o presente e cria um novo sentido, né? Um novo espaço de reflexão para a gente pensar o nosso tempo e o nosso país, né? Não, a gente ficou chocada com como que as questões que o cinema novo, que os cineastas e que o grupo vivia, a gente está vivendo igual, assim, na sua essência, né? Muda porque, em vez de ser o cinema americano, tem os streamers, muda porque o governo é um pouco diferente médio, muda por uma série de coisas, mas várias questões e apontamentos colocados ali de soluções para o problema, desejo de solucionar eles, que, cara, a gente, quando revê o filme, a gente fala, a gente não resolveu, sabe? O povo em si ainda não realmente foi para a sala do cinema como poderia ir, sabe? Para ver filme brasileiro, para ver filmes como esses, sabe? Que o Kaká fala muito, né? Isso no filme. O seu pai também falava bastante. Que tá tudo junto, cultura, educação e economia, Política. política, entendeu? Senão não. O Leon, né, fala muito, as frases do Leon do seu filme, assim, a gente, porra, eu pouco conhecia, assim, sabia do trabalho dele, conhecia um pouco, né, de estudar, quando a gente, enfim, mas assim, ver o seu filme, ver aquelas, aliás, assim, muito incríveis achar aquelas entrevistas, esse material que você conseguiu achar, porque foi muito legal, assim, e ouvir ele falando, as frases dele, eu fiquei muito tocada, porque eu falei, cara, ele tá falando, é como se ele estivesse falando agora, do que está acontecendo com o nosso cinema agora, do que está acontecendo com a nossa política agora. E aquela entrevista dele foi, né? O Leão aliás, era um grande orador, né? É muito curioso, porque o Leão praticamente não deixou nada escrito, não era um cara que escrevia crítica, nem assim, livros, nem não era um cara da escrita, né? Era um cara do verbo, da oralidade. E é muito impressionante mesmo, assim, eu ouvi ele hoje e tem uma contundência, né? Tem um cara muito certeiro e que acho que é isso, né? O desejo desse filme sempre foi entender o cinema novo
não só como movimento historicista, não como movimento dos anos 60, e nem como nem com um viés anedótico historicista, mas como um estado de espírito, entendeu? O cinema novo como um estado de espírito, né? E, e isso ficou mais claro ainda durante a montagem, quando a gente começou a sofrer o golpe de Estado no Brasil, né? Já de 15 para 16, de 2015 para 2016, nesse processo todo que culminou com o golpe contra Dilma, a gente estava justamente nesse processo da montagem do filme. Então, essa reflexão de fazer o filme falar agora ficou ainda mais clara e mais contundente como escolhas de montagem, né? Tendo em vista que é um filme de montagem. Isso que eu ia te perguntar, se você, porque como o filme foi em 16, eu ia te perguntar isso, se você já montou um pouco depois do que começou a acontecer no Brasil em 2013, 2014, 2015, e aí... A gente montou de 15 para 16. Legal. Em 16 estreamos no Festival de Cannes, em maio. Então a montagem ela aconteceu em grande parte de 2015, e pegou um pouquinho de 16. Não tinha acontecido o golpe ainda oficialmente falando, mas estava tudo apontando para isso. Tudo apontando, claro. Tudo apontando para isso. Então o desejo era... houveram duas escolhas de montagem fundamentais nesse sentido, para tentar elucidar um pouco o que eu estou falando. Assim, a primeira coisa era qualquer fala do filme, qualquer fala do material bruto que se referia aos anos 60, aquele momento, qualquer fala que se referia a isso foi cortada. Outra coisa, o filme é contado por eles, com eles, então não tem ninguém além dos próprios personagens que falam, não tem entrevistas além deles, do grupo de cineastas. Então, na verdade, eles estão falando sempre no presente, em primeira pessoa. Então, isso cria uma potência no material de falar, de se confrontar, de reverberar no agora, justamente. Quando a gente ouve os caras falando aquilo tudo, as reflexões sobre o cinema, Brasil, política, estética, América Latina, etc., tudo isso rebota no agora, justamente, né? Ele vai de encontro com cada pessoa, com cada espectador, que, naturalmente, ao receber aquelas imagens e aquelas palavras, é confrontado com o seu próprio presente, ou seja, com aquele presente do golpe de 16. Então, isso era... Desculpa, fala. Não, isso. Então, foram escolhas de montagem. Vocês podem imaginar que a gente tinha centenas e centenas de horas de materiais. Eu vi o filme, eu falei, gente, o tempo de montagem foi, né, enorme, né? E aí uma terceira coisa, Alice e Bianca, que foi uma terceira escolha de montagem conceitual, que foi fundamental também para colocar o filme no presente e reatualizar essa potência do cinema novo, fazer ele falar agora com a gente, e tirar dessa coisa saudosista do passado, essa relação de museu, né, que a gente tem, e muitas vezes uma relação estigmatizada, né, com o passado, uma coisa cristalizada ou idealizada. Nada disso interessava realmente a gente poder confrontar, fazer o espectador confrontar o filme com o que ele estava vivendo nesse momento. Foi muito o que a gente sentiu, né? O Batendo é exatamente isso. Exato. Então, que bom. Então, a terceira escolha foi todo o material que eu havia filmado, que eu filmei, eu, Eric, com o Miguel, que é meu fotógrafo, que eu filmei nos últimos anos, de 2010 até 2015, sei lá, que é o material contemporâneo digital. Todo esse material foi descartado. Por quê? Justamente os cineastas que estavam vivos, aliás, muitos deles já se foram, os cineastas que estavam vivos e que a gente conseguiu filmar e as conversas, eles sempre falavam, se referiam ao passado. Naquele momento, quando eu era jovem, etc. Então, aí ficava uma coisa muito memorialística mesmo, assim, romântica. Então, a ideia era quebrar essa mediação, sabe, com o passado, quebrar uma mediação e uma idealização com o passado para justamente fazer esses filmes, esses fragmentos de filmes e essas vozes desses caras, desses personagens, falarem no agora. Ou seja, essa multidão de fragmentos de filmes juntas
numa nova montagem, criam um novo corpo, criam uma dramaturgia própria e um novo sentido, que é completamente uma nova montagem, é uma nova relação, né? A partir de uma multidão e de milhares de horas de materiais. Enfim, então isso só para falar um pouco da montagem que... Mas achei lindo você falar isso, Eric, porque quando a gente viu, assim, uma das coisas que a gente mais ficou falando um pouco era isso, assim, porque e é uma coisa que a gente está vendo como a história se repete, né? Olha aí, quando a gente achou que ser antifascista é ser terrorista e que ser neonazista é liberdade de expressão, né? Então, assim, como a história se repete. E eu acho que essa escolha... Fala. Não, só uma coisa de montagem que também ficou para mim, que é o fim do filme, onde você fala, você bota dirigido por e você fala de todo mundo. Cara, aqui a gente ficou arrepiada com isso, ali porque é lindo. Porque a gente só viu imagens deles, né? Claro que o filme é seu, a narrativa é sua, a construção é totalmente sua, o filme é seu, é dirigido por você. Mas as imagens produzidas e as falas e o movimento é deles, né? É muito... Não, e é lindo isso que o Eric tá falando, que eu achei que me tocou muito. E eu achei maravilhoso, até foi uma coisa que eu discuti com meu pai, que te conheceu criança. Eu te conheci também criança. Você me conheceu criança? Conheci, seu pai foi namorado da minha mãe. Olha, isso ele falou, eu conhecia muito a mãe dele, Conhecia muito. E a gente fez uma viagem, eu lembro, acho que isso devia ser anos 80, final dos 80, eu acho, uma viagem para Itu, eu acho. Pro meu sítio em Itu. Caramba. Eu lembro da gente numa piscina brincando e tal. E minha irmã tava também, a Ava. E aí foi isso, eu lembro disso. Eu tenho umas imagens disso aí. Poxa, é um sítio, até hoje existe ele, é o sítio que eu cresci, assim, é um sítio muito lindo. E foi muito lindo, porque eu contei pro meu pai que ia falar com você, ele tem muita memória de você criança. E uma das coisas que meu pai também falou, quando a gente estava falando do seu filme, que ele achou lindo, porque ele falou isso, o Eric conseguiu fazer você viver e seu coração bater o cinema novo, de fato, sem pensar assim, o cinema novo que aconteceu naquela época, mas sim o que a gente estava discutindo, de como ele é atual, de certa forma, e de como sem olhar essa coisa do passado. Por isso que eu estava falando, como a história se repete, e a gente está repetindo as histórias, né? Tanto politicamente, quanto se você pensar, será que travou ou não? Não. Travou? Acho que será que é a nossa internet? Caiu a luz toda do bairro. Acredita? Caramba! Tudo de boa, vamos seguir. Mas aí, seu pai falou o quê? Aí meu pai, quando falei para ele, né, a gente estava falando do seu filme e tal, ele falou uma coisa que para mim foi exatamente isso que a gente está discutindo, como reverberou essa coisa, como a história se repete, né? A gente está vendo no mundo as histórias se repetirem, né? Uma força fascista voltando, essa coisa, enfim, não entrando muito em política, mas de como essa decisão de não fazer um filme que ou fosse para aquele lugar documentário, simplesmente o clássico falando, naquela época aquilo, mas trazer para perto e botar com essa linguagem do agora, de como o filme traz essa potência de você não cair num documentário que é isso, histórico, né? Quando a gente olha a coisa, aquilo aconteceu lá. É que nem quando a gente fala do problema de um outro país como se não fosse um problema da humanidade. O problema daquele lugar. Ao invés de ser, é o nosso problema, né? Quando a gente está falando. E eu achei isso tão lindo, é muito lindo te ouvir falando que foi uma escolha sua como diretor, porque realmente acho que a sua montagem tem essa potência. Assim, eu fiquei muito demais. Eu quero te ouvir mais, mas é só para te dizer assim que eu. Não, mas é isso mesmo. Exatamente isso. Eu acho que vocês captaram a essência do filme, que é essa, que é fazer um filme não sobre o cinema novo, mas com e através do cinema novo. Aliás, eu não gosto nada eu não gosto de filme sobre alguma coisa. Eu acho que sempre eu fico um pouco desconfiado, porque parece que cria uma relação de hierarquia, de cima para baixo, sobre. O sobre se pressupõe um controle, né? E a arte, para mim, não é controle. Eu acho que o controle... eu acho que a gente perdeu o controle, justamente. A criação, ela transborda para outras coisas. A gente não, né? Eu acho que as coisas não são... então, não por isso que eu sou apaixonado por cinema documentário, não é à toa,
Mas é isso. O Renato Vallone, que montou comigo o filme, grande montador, a gente ficou 9 meses E na foi ilha de... diretor também, né? Do filme. Porque termina misturando também, né? Termina misturando tudo um pouco, né? O processo de investigação, de ver filmes, sugerir coisas, né? Eram milhões de filmes, né? Então, e além de filmes, arquivos, né? Arquivos de entrevistas, canais brasileiros, de canais de televisão do exterior, centros de arquivos na França, na Itália. Então, a gente ficou 9 meses de imagem, fazendo a imagem, e depois 2 meses fazendo um som com Edson Seco. Então, essas são 2 pessoas assim fundamentais assim nesse filme, na criação do filme. Produziu o filme com Diogo Dal, né, que é filho do Nelson Pereira. Então, eu ia te perguntar se Que ele era. lindo! Que incrível. é, Encontro. então foi assim, muito isso, sabe? A gente estava muito impactado. Eu acho que o golpe de 16 no Brasil foi muito impactante, muito decisivo assim, para mim e para o Renato, para o Edson, e acho que para muita gente, muito decisivo no que nessa e entender assim a entender que linguagem a gente estava buscando, né? Que história que a gente queria contar, qual é a linguagem do filme, né? Porque eu acho que o essencial de novo, era tentar trazer para o filme não a questão anedótica e só temática e historicista, mas trazer essa energia estética, política do cinema novo, que são os caras que abriram caminho para a gente, né? Eu acho que se eu faço cinema hoje, e muitos realizadores e muitos atrizes e atores e muita gente fazem por causa dessas pessoas que abriram os caminhos, né? E abriram os caminhos com sangue derramado, com muita luta. Então esse golpe de 16, a gente estava imersos na montagem do filme, o Brasil vivendo essa ruptura da democracia e a gente fazendo um filme com o cinema novo, lidando também com o golpe de 64, com a ditadura militar. Então a gente cada vez mais foi entendendo isso. Olha, a gente está fazendo um filme sobre o agora, não é um filme sobre aqueles caras daquela época. Exatamente isso que a gente sentiu. Então o importante era capturar essa energia e justamente esse fluxo, né, de energia, que o Humberto Mauro, né, que é o pai do cinema brasileiro, quando ele diz, né, o cinema é cachoeira, né? Cinema é cachoeira. Então essa ideia do cinema é cachoeira também foi uma ideia muito importante para a construção da montagem, para a gente entender que o filme era uma cachoeira, justamente, que era uma cachoeira onde e aí eu vou fazer uma alusão ao Rui Guerra, que eu tive uma conversa que eu tive com ele, quando ele fala: Eric, a grande força originária do cinema novo não é a existência de 1 ou 2 filmes que bombam, que são importantes. Uma andorinha sozinha não faz verão, não tem esse ditado? Sim. A força do movimento é o conjunto dos filmes. Como que os filmes dialogavam entre si, né? Como que existia uma diversidade estética, que isso é muito importante dizer, dentro de uma unidade de um movimento. E cada um tinha a sua própria linguagem. Isso que o seu filme mostra muito isso. Sei lá, o realismo italiano, até isso tem no filme, né? A estética russa e tal, era meio parecida, era tipo assim, todo mundo meio que fazia daquele jeito, claro, cada um à sua maneira, mas tinha um padrão meio... E o legal do cinema novo é que cada um era um filme de estilo diferente, com referências múltiplas, assim, era um movimento coletivo, mas diverso também. Essa é a grande força do movimento, é um espelho complexo do Brasil. Então, por isso que eu acho que é um grande documentário sobre o Brasil, né, na verdade. Esse conjunto de filmes que a gente pega, sei lá, os anos 60, desde o final dos 50, os anos 60 e que, de repente, um pouquinho dos 70. Esse conjunto de filmes, centenas de filmes, são um grande espelho complexo da sociedade brasileira, né?
com essa diversidade estética, né? Essa diversidade temática, né? Mas com um solo comum, que é o quê? O Brasil, que é entender o país, né? Então, são nossos mestres, né? Então, quando o Rui falou isso, eu achei muito forte, porque ele deu uma chave também importante para a montagem, que é o quê? A gente tem que fazer esses filmes dialogarem entre si e criar um novo sentido, um novo corpo dramatúrgico, para poder falar com agora, justamente, né? Para poder a gente. Então, o filme ele nasce desse diálogo, né? Esse diálogo entre gerações. E muito. A sequência de abertura para mim é isso, assim, tudo que você falou agora. A sequência de abertura é cachoeira, é diálogo entre os filmes, é trabalho sonoro, é trabalho de pesquisa. Quando o filme começou, para mim, é muito forte aquela sequência de abertura do filme, que meio que perpassa o filme inteiro, que são esses personagens em movimento também. Que eu acho que isso também é muito interessante, assim, né? A ideia toda era não perder o fluxo, não perder e seguindo, produzindo. Se eu tivesse que produzir o seu filme para você fazer... Isso é lindo, né? Um montava do outro, você edita o meu, né? Tipo, era um coletivo, né? É um coletivo, Alice, exatamente isso. Quer dizer, vocês tocaram agora em 2 pontos aí, que eu acho que são cruciais. Assim. A questão do coletivo, que eu acho que é uma questão... É uma das forças originárias do cinema novo, né? Que estava muito naquela geração, e o afeto, né? Então, que eu acho que é alguma coisa que é uma inspiração muito forte para a gente pensar esse nosso agora do que a gente está vivendo, por exemplo, né? A gente precisa recoletivizar a inteligência, né? Então, eu acho que é uma matriz de um desejo, de um pensamento muito, muito forte, muito urgente, né? Essa questão do coletivo, e era exatamente isso. Eles trabalhavam, um produzia o filme do outro, um montava o filme do outro. Então existia uma admiração muito grande, não só deles pelas pessoas de cada um, mas pelos artistas, né, que cada um eram, né, pela linguagem de cada um. Então isso é muito importante. E essa questão do movimento que a Bianca falou, eu acho que é uma chave também da montagem, assim, que permeia todo o filme, que justamente eu acho que um dos desejos desse filme era dar movimento ao movimento. Sim. E o Jean-Claude Bernardet, né, que é uma pessoa que eu admiro muito também, é um sobrevivente dessa geração. Quando ele viu o filme lá no Festival de Brasília, que o filme abriu o Festival de Brasília, foi a estreia brasileira do filme, ele falou uma coisa muito linda no debate. Ele falou que a maior potência do filme, a maior qualidade do filme era justamente não reproduzir a estética do cinema novo. Era pensar, não estar refém, digamos assim, do tema, não estar refém do conteúdo dele. Pelo contrário, dialogar com o cinema novo, mas com uma liberdade que tem a ver com a forma que a gente sente o mundo hoje. Que a gente está em outra época, é outra expressão. Você não pode tentar reproduzir uma linguagem ou forjar uma coisa que é artificial, né? Então é justamente incorporando essa urgência do agora, né? Enquanto a gente estava montando o filme, como eu falei, eu e Renato, o Brasil estava desmoronando e foi o abismo que o Brasil entrou. Que explica parou, né? Não, e segue desmoronando. E segue desmoronando. Uma das coisas que eu fiquei, cara, vendo o filme. Fala. Não, isso. Aquele momento, de alguma forma, é um momento que você abre abismo, você abre pro abismo, que explica o lugar que a gente está hoje no Brasil. Né? A gente entrou num precipício. Então, o Bernardet falou uma coisa muito linda. Ele falou justamente essa coisa da coreografia, de como que o filme ele é construído com esse movimento de corridas, de marchas, de transes, de respiração, e que é uma coisa de danças, né? Que é uma coisa muito coreográfica e que vai tecendo toda a narrativa. É lindo, e você termina com ele também, né? Com a corrida, né? Que é lindo, é linda aquela imagem. Para onde vamos, né? Para onde vamos, exatamente. E uma coisa que me deu, assim, você falando que foi o início, né, desse abismo que a gente começou a entrar, uma coisa que eu falei para Bianca, assim, quando a gente estava ontem à noite falando, né, antes da gente conversar hoje, que angústia
esse momento que a Cinemateca está vivendo, né? Essa possibilidade, porque, cara, a nossa história, a nossa história tá ali, né? Assim, já tá, né? Sofre há anos com, né, ser mantido e tudo mais, mas assim, desativar e tal, é assim, cara, acabar com a nossa memória, destruir a educação, destruir é isso. Eu vendo seu filme inteiro feito, né? Acho que você conseguiu, foi isso que eu achei lindo também. A pesquisa que vocês fizeram é maravilhosa, que vocês conseguiram imagens, né, na França, em outros lugares, mas assim, eu fiquei muito impressionada com a imagem, porque uma coisa até que eu discuto isso, que eu estava discutindo muito com meu pai, porque meu pai é jornalista, né? E ele às vezes tentava buscar coisas, mas a gente tem uma cultura que a gente gravou muito em cima das tapes antigas. Então tem entrevistas maravilhosas que foram feitas, que as pessoas sabem que existiu, mas o registro não existe mais porque gravaram em cima daquela entrevista. E isso é angustiador, assim, porque a gente não tem esse cuidado com a nossa memória, com a nossa história. E vendo seu filme, lendo o jornal agora, hoje, né? Assim, o que está acontecendo hoje com a Cinemateca Brasileira é de uma angústia, né? Não sei, assim, sei lá, deu vontade de falar isso só porque vendo seu filme me lembrou, me fez pensar muito nisso, assim, de falar, caralho. Tá pensando no agora, no tempo presente que a gente está vivendo e nessa tragédia que o país vive, né? E é isso, é um país sem memória, que tenta apagar a memória de luta do seu povo, apagar a memória dos perdedores, entre aspas, né? É um país que está sempre tentando ratificar a história oficial dos vencedores, dos que venceram, dos colonizadores, né? do patriarcado, né? Do colonialismo, né? Então é isso. E acho que é muito grave o que está acontecendo na Cinemateca, e que reflete o que está acontecendo no país como um todo, né? Na cultura. Esse governo de extrema direita, neofascista, né? E estamos à beira de um novo golpe, né? Essa história de ontem, né? Do Miguel, da Mirth, essa história de novo, é o país da Casa Grande da Senzala, que então o Bolsonaro é a expressão da morte e ele é a expressão justamente dessa tentativa de retorno da Casa Grande da Senzala, né? De um país que conseguiu avançar em vários aspectos, né? Nos últimos os governos de centro-esquerda, conseguiu avançar de forma substancial, mesmo que não foi aquém do que a gente queria, mas conseguiu avançar muito. E a eleição do Bolsonaro é essa tentativa de recolocar as coisas como nesse padrão de uma sociedade, né, de uma sociedade escravocrata, que é o que ele representa, da escravidão. Então, e a gente tem que apagar a memória do que foram as lutas, a gente tem que apagar a memória da nossa arte, né? A gente tem que apagar a memória do nosso cinema, que é a nossa história, que é a história justamente dos não vencedores. Porque a cultura, num país subdesenvolvido como o nosso, ela infelizmente, ela quase sempre foi entendida ou como museu, como coisa do passado, de novo, voltando à coisa do passado, essa coisa de congelar o passado, né? De você botar a cultura como museu. Olha como é bonita aquela escultura do século tal, o museu. Então, é um tipo de visão do que é a cultura, né? Ou uma coisa do passado como museu. Também, né? É tipo, é aristocrática também, né? Tá lá no museu, só entra quem paga ingresso e só. Claro. Exatamente isso, a alta cultura, a coisa aristocrática. Ou a cultura é vista como uma coisa de massas, que é a televisão. Claro que tem coisas boas na televisão também, é evidente, ainda bem, mas a televisão trabalha um tipo de código para as massas, um tipo de comunicação específico, que é aquele, e que é um deles, e que é válido, mas digo, então a cultura é vista como uma coisa como outra, e não como potência, como transformação, como espaço de reflexão mesmo, né, de transformação. Que é isso que grande parte dos filmes que estão na Cinemateca
apontam, né? Esse desejo esse desejo que eu acho que o cinema novo tinha de uma forma muito visceral e muito apaixonada de que o país coubesse em cada filme, dentro de cada filme, colocar o país na tela, né? Quer dizer, o país cabe em cada frame, em cada gesto de cada atriz, de cada ator, em cada som, em cada diálogo, em cada movimento de câmera, em cada corte, né? Eu acho que esse é o desejo, e isso eu acho que é uma coisa muito importante para pensar assim o movimento do cinema novo como um legado para a gente, para nossa geração. Para mim, talvez seja a maior inspiração, o que eu vou falar agora, que é ser um movimento que está pensando uma linguagem própria de cinema, que não quer reproduzir uma linguagem hollywoodiana, nem uma linguagem europeia, mesmo tem múltiplas influências, inclusive do cinema de John Ford, do cinema americano, do Oeste, né, o realismo italiano, do Godard, da Nouvelle Vague, Eisenstein, né, dos russos, do próprio cinema latino-americano. Claro que tem. Ele tem um bando de cinema, mas não é uma cópia, né? Não é uma repetição. Ele absorve essas múltiplas influências, mas consegue criar uma linguagem nova na sua diversidade. Muitas linguagens novas, na verdade, né? Não existe o cinema novo, existem os cinemas novos. Essa é a verdade. Desmistificando um pouco essa ideia do cinema novo, às vezes, que se tem, de uma coisa homogênea, hermética, chata, cinema político, sei lá. Eu já ouvi acho que hoje em dia menos, mas eu lembro de ter ouvido uns papos assim, que é tudo clichê, né? Estigmatizar uma pessoa, né? Uma certa coisa. Então, limitar, né? Limitar totalmente. E acho que eu fiz o filme também para desmistificar isso, na verdade. E acho que, voltando à questão da linguagem, eu acho que essa questão é a grande legado, é um legado de invenção, risco e coragem. E que eu acho que são realmente componentes e forças que a gente precisa muito, assim, hoje em dia, se enraizar nisso, sabe? Senão a gente vai continuar reproduzindo mais do mesmo, né? E acho que essa questão da linguagem, eu acho que mesmo o cinema novo, num contexto do cinema latino-americano, do cinema argentino, ou do chileno, ou de outras cinematografias do continente, que eram muito mais uma reprodução do neorrealismo, digamos assim. Sim. Tem casos, tem exceções também, mas assim, grande parte o cinema latino-americano ele estava muito influenciado pelo neorrealismo, um pouco preso às vezes. O cinema novo ele consegue criar uma outra gramática de cinema. Não todos os filmes, né? Não, é evidente, né? Não todos os filmes estão criando outra gramática. Tem filmes muito mais clássicos e mais conservadores na forma. Tem de tudo, mas assim, pegando assim pessoalmente os filmes que mais me tocam assim são filmes que criaram uma outra gramática, porque como o Rui Guerra diz, né, não existe uma gramática. O cinema não tem uma gramática pronta. É uma arte muito jovem que tem uma gramática em pleno movimento, em plena construção e descoberta. Você pode gostar ou não gostar de um filme, né? De repente a Alice vai gostar de um filme que eu não gosto e você vai gostar mais ou menos. Bianca vai gostar mais ou menos. Você pode gostar ou não gostar, mas eu não posso. Você não pode dizer que está errado. Eu botar um plano aqui e o plano aqui, ou filmar de está errado. Não está errado. No português, quando você vai escrever, você pode escrever uma coisa e falar: olha, tem um erro aqui, falta um acento, falta uma letra. A gramática do cinema não tem isso. Ela não é, ela tá em aberto. Então acho que isso que esses caras entenderam de uma forma muito brilhante, e a partir da própria realidade do Brasil naquele momento, conseguiram se inspirar nessa descoberta de um novo Brasil, de um Brasil rural. Acho que muitos desses movimentos de A câmera para o povo, né? Para o povo, lançar a câmera nas ruas, sair do estúdio, né? Tirar do estúdio e levar para as ruas para olhar o povo, olhar esse rosto. Eu acho que muitos desses movimentos que permeiam a linguagem do filme, que a gente falava antes, dessa coisa coreográfica do movimento, ela também é inspirada por esse cinema de rua e também por essa imigração do campo para a cidade.
E você que fala era do filme, que é muito legal. estava acontecendo naquele momento, estava explodindo naquele momento, né? O país deixava de ser rural para virar um país urbano, né? Com as favelas também, né? Bom, 5 vezes favela, tudo. Eu estava até vendo aqui uma É, frase que a gente até anotou, que acho que foi o Glauber que falou, que a nossa indústria estava imbricada na realidade econômica social brasileira. O cineasta brasileiro, antes de despertar a consciência do cinema, eles despertavam a política. Você descobria que estava fazendo uma revolução e você estava fazendo cinema. É muito visceral e ninguém pensa igual. Por isso que é lindo o que você está falando, porque cada um deles trazia isso da sua forma, né? E como um coletivo eles faziam acontecer, mas sem ter essa unidade, né? ou essa limitante. Essa limitância, né? Assim, como Limitação. se o cinema novo tem um manifesto e aí ele tem que ser assim, aí todo mundo que quer fazer parte do cinema novo então deve se enquadrar nessa. Não, é pelo contrário, é uma coisa de aceitação, de afeto. Essa frase eu anotei até porque eu achei muito, muito foda. Assim. Tem uma coisa também muito que sempre me emociona vendo os filmes do cinema novo também, que é a figura do Pitanga, assim, de vários outros atores negros que o cinema novo mostrou. Assim, os talentos, tudo bem, já tinha Chanchado, já tínhamos Grande Otelo, já tínhamos isso, graças a Deus. Mas ali já foi uma ruptura. O cinema americano falou: não, no Brasil vocês vão consumir os nossos filmes. E as chanchadas não sobreviveram àquilo. A gente estava construindo uma indústria, assim, né? E aí o cinema novo vem e fala: não, vocês não vão, calma, não vai ser tão fácil assim. O nosso cinema é o nosso cinema. A gente, né, assim, e trazer o Pitanga, eu acho que é uma coisa que me faz pensar no que a gente está vivendo hoje também. Que parece que a gente anda para frente, mas não anda, porque ainda é um país muito racista, né, assim, pra caramba. E eu tenho certeza que também, talvez, muitos filmes do cinema novo, as pessoas tinham essa aversão, talvez até por isso, assim, né, por não querer ver essa realidade, por não querer ver da época, assim, é muito bom a entrevista que você faz, né, você gosta de cinema brasileiro? Não, corta, né, assim, você gosta de cinema brasileiro? Não, eu prefiro americano, não sei o quê. Eu até gosto. Aí o outro, a gente não está muito desenvolvido ainda. Que é muito, tipo, sobre isso, assim, né? Enfim, eu misturei um pouco os assuntos, mas eu queria falar um pouco do Pitanga e falar dessa coisa também do retrato do brasileiro como mestiço, negro, branco, essa loucura. Os índios, eles que é o também... apontar a câmera pro povo, né? Que é muito importante, que a gente foi perdendo, né, isso, né, assim. Eu acho que é isso, é isso. Eu acho que é um momento mais de fazer perguntas, né? Eu acho que à medida que o filme ele cria esse espaço para a gente fazer perguntas também sobre esse nosso agora, se questionar, ser provocado por isso, né? Por esse racismo estrutural que persiste no Brasil. Inclusive é uma coisa que me incomoda muito, assim, até do cinema brasileiro contemporâneo, né? Não todos, mas assim uma boa parte dos filmes, quando tem protagonistas negros ou negras, são muito reféns de certos temas, né? São reféns do próprio tema do racismo. Então felizmente isso está mudando nos últimos anos, né? A gente tem vários realizadores negros bem interessantes, mas é uma coisa que você tem protagonistas negros, o cara tem que ser jogador de futebol, ou favelado, ou traficante, ou escravo, ou sambista. Ou o filme falar ou o filme ter como tema o racismo, ser uma coisa explícita. Então isso é uma coisa que está mudando, ainda bem. Tem vários pontos de escape, de ruptura, mas é uma coisa ainda um pouco que se reproduz, né? O Pitanga o Pitanga é o rosto, o Pitanga é o corpo desse movimento, é o rosto, realmente é um símbolo, é um ator que, da mesma forma que o Dib Luft, né, que a câmera do Dib, né, na câmera na mão, é uma marca de linguagem, né, que aliás é uma coisa importantíssima, né, que trouxe o cinema novo para a cinematografia mundial, né, a câmera na mão. Que é essa sensação do coração batendo, né? Coração batendo, né? Ele traz isso, não era Steadicam, né? Era o Steady Dib, né? Tem até umas cenas lindas ali no seu filme.
Vendo Então, dia. você sente isso, esse coração batendo e essa respiração, essa catarse toda, né? E o Pitanga, ele incorpora isso, né? Ele incorpora isso. Ele é o homem e o ator, o grande ator que incorpora isso, e enfim, em personagens muito diferentes que ele faz, né? Ele faz de De tudo. novo, né? O Então, cinema americano, assim, às vezes tem isso também, que há uma análise rápida aqui, mas só para a gente conversar, que os primeiros atores negros, bom, não vou nem falar dos primeiros filmes que era só racismo, só escravo, só você tinha medo dos negros, né? Era assim que eles retratavam, mas depois era uma coisa assexualizada. Se você tinha um ator negro, até os galãs, meio que as estrelas negras do início, eram meio, não podia ser livre. Você tava ali, você até podia ter um personagem bacana, mas você tava só os brancos que eram mais livres, vamos dizer assim. E eu acho muito forte isso do Pitanga, porque o Pitanga é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é um ser humano lindo, pulsante, assim. Isso é muito importante, assim, acho que a gente foi, sei lá, para mim é um marco, um símbolo que eu gostaria de, tipo, sempre ter ali, resgatá-lo, porque a gente tem que quebrar assim, não dá para ficar só preso, né, assim, nas coisas, enfim, sei lá. exatamente. Eu acho que aquela cena da grande cidade, que ele está correndo, né? Está no começo do filme. Eu tenho riso e lágrimas para listar. Aquele clima de pré-golpe, né? Que ele E entra ele na rua e aquela angústia, a câmera. câmera nele, ele gritando com os braços abertos, aquilo ali essa liberdade, né? Essa coisa libertária mesmo desse homem, que eu acho que está que estão muito presentes nesses personagens dos filmes do cinema novo, né? As mulheres também, né? Aquela cena das mulheres no filme me emociona muito, assim, né? Mesmo sendo um movimento machista, que eu acho que já me perguntaram em alguns debates que eu participei aí, fiquei 2 anos, né, viajando muito com o filme pelo mundo, lançando em vários países, enfim. Então me perguntavam muito assim, me perguntaram algumas vezes, mas então só tinha homem o movimento? Realmente é uma geração machista, e que era isso, que é no mundo todo, não é só no Brasil, né? Se você vê as mulheres que faziam cinema nessa época, as realizadoras eram muito poucas, né? Mas tem até naquela imagem de Cannes, né? Que você mostra a quantidade de homem e tem uma mulher sentada ali, né? Aquela imagem. É no Festival de Cannes aquela imagem, né? Não, era no Rio de Janeiro, numa reunião de cineastas, Ah, tá. mas é um material que está o Jean Rouge, que é um cineasta francês, e ele é uma reportagem da televisão francesa. Jean Yashman, Geraldo Sarno, Eduardo Coutinho, Walter Ugo Furi, Rui Guerra, critique Alex Gianni, qui a fait des films, M. Vinicius de Moraes, poète, qui a collaboré à plusieurs films. Ele é uma reportagem da televisão francesa. Então está em francês, aí parece que é Cannes, mas aquela mulher é a Margot Benacerraf, que é uma cineasta venezuelana, que fez um filme. Ele fala dela ali quando ela tá sentada. Ele Fala, se confunde, quase esquece dela, né? A gente a Bianca falou isso. Vinícius de Moraes. J'ai oublié Margot Benacerraf, du Venezuela, metteur en scène. Por um lado, eu acho ótimo, porque explicita mesmo que é um machismo, que tem uma contradição, que os caras não são brilhantes, mas são isso, as contradições, são Era a época também, né? uma época, não adianta querer, é uma época, então muito forte aquela cena com as mulheres, né? Todas as atrizes, né? Bom, imagino que vocês sentiram isso também, né? Da Dina Sfati, Norma Bengel, Maria Gladys, Joana Magalhães, Fernanda Montenegro, nossa, e tantas outras, Ana Maria Magalhães e tantas outras, né? Que é muito forte, assim, né? Acho que e as personagens do cinema novo, mulheres, elas sempre tiveram essa coisa, emanaram essa coisa libertária, essa força libertária. Totalmente. Completamente diferente do cinema anterior, assim, né? Que era muito mais numa estrutura, numa imagem, né?
de meio dona já de julgada casa, ou alguma já, coisa assim. né, formatada, mas sim de ser, né, um pouco. Junto com o movimento, acho que isso vem isso, mas de poder... Não, e ser essa coisa sexual também brasileira, que não é mais abertamente o que quiser ser, né? Tipo, tinha essa coisa também, né? A imagem da Fernandona na água ali, né, chovendo ali, aquilo ali é super, tem várias, não, a Dina Svart, então, é tipo, eu falei com a Alice, falei, nossa, ela é muito incrível, assim. É isso, tinha esse machismo, é óbvio, estrutural também, que era meio que, na época, existia, isso é fato, mas tinha essas rupturas, tinha também essa voz, não é que não tinha atrizes no filme, entendeu? Que eram só homens atuando. Claro que tinha esse lado de direção ou de produção mais masculina, mas dentro disso eu sinto que tinha muito espaço ali. De Isso, de criação, criação, parecia, sabe, de uma liberdade também das atrizes, assim. São grandes interpretações. Acho que aquilo ali você não chega com um clima de set que tá te travando, assim, né? Aquilo ali muito, sei lá, visceral também, muito potente, muito... Eu acho que foi muito importante para a gente isso, sabe? Entender, né? Assim, como que um golpe de Estado, né? Que essa geração viveu e que a nossa geração viveu, Uhum. e a gente está indo para um caminho imprevisível no Brasil, a gente está no próprio abismo, né? Mas como essa vivência de um golpe de Estado ressignifica, pelo menos eu senti muito assim, né? Depois de 16, ressignifica a sua relação com o mundo e com a própria arte, né? Com a criação mesmo, né? Então, esse gesto de voltar a filmar, pegar uma câmera, filmar, esse gesto de dirigir uma atriz ou um ator, esse gesto de escrever um roteiro, a palavra, esse gesto de montar, dar o ritmo para um filme, pensar na partitura do filme, isso tudo se ressignifica. Não é igual pegar a câmera para filmar antes de 16 depois de 16. Eu acho que isso está muito impregnado, eu acho que nos filmes do cinema novo, né? Depois de 64, por exemplo. Você pega esse período de 64, 68, você tem obras-primas ali feitas nesse período, né? Vidas Secas, Deus e Diabo, Fuzis, você tem Padre e a Moça, Macunaíma, Terra em Transe, e isso é muito forte. Como que então certos acontecimentos, né, do nosso país, do lugar que a gente habita, afetam diretamente o nosso corpo, a nossa forma de sentir as coisas e a nossa própria respiração, né, afeta tudo. Você é afetado por isso. A gente é energia. E como que isso se materializa na linguagem que a gente cria, né? Então acho que isso foi muito forte assim. Eu lembrei, eu estou falando tudo isso porque eu lembrei muito, estava aqui lembrando da cena das mulheres, né? No filme. Que é essas mulheres correndo em movimento na batalha, né? É um corpo revolucionário também, né? Nesse embate com o mundo, né? É o nu, por exemplo, de uma forma nada gratuita, né? Nada aleatória, nada mercantilista, né? Como muitas vezes é usado o corpo da mulher, infelizmente, é usado como um corpo de uma forma com a beleza e com a potência transformadora mesmo, né? Então isso eu acho que muitos desses filmes captaram isso, mesmo sendo um movimento dirigido por cineastas homens, né? Mas isso está muito captado, está eternizado por esse. Que não E é, né? Não é a mulher objeto, mas é um corpo como o outro, assim, livre, né? Assim. são as contradições, né? Então eu acho que a gente tem que colocar a coisa hoje, a gente não pode ter medo da contradição. Eu acho que a discussão hoje ela está muito medrosa, né? E muito até em rede social, né? Eu acho que uma coisa muito mesmo, muito do mesmo. Todo mundo vai a reboque de uma coisa. Narrativa, né? Essa guerra de narrativa, é uma loucura isso. Eu acho que precisa de imaginação política, eu acho que e poética. Eu acho que é isso que esses filmes trazem e isso que a gente tentou fazer no nosso filme na partitura do filme, né? Nesse novo corpo que nasce da multidão de muitos corpos e fragmentos. E daí emerge o novo corpo. E tem muito essa ideia, né, do novo, né? Que meu pai fala isso, né, na última fala do filme, que ele fala o cinema novo
cinema novo é eterno. O cinema novo, embora tenha sido destruído pela ditadura e o ato número 5, que é aquela fala que o Kaká fala, né, que despedaçou e todo mundo se tornou um projeto individual, até hoje, a gente não conseguiu ainda voltar para um projeto coletivo de nada, nem de cinema de nada, mas enfim. Então ele fala, embora o cinema novo não exista mais, porque foi dilacerado pela ditadura, que interrompeu um processo, o cinema novo é eterno porque o novo é eterno. Eu acho essa fala muito certeira, porque o novo é eterno por quê? O novo é eterno porque o novo está em cada geração. Ele está vivo. O pólen está aqui, ó. Está aqui. Então, o novo é eterno por causa disso. Ele está presente agora na nossa geração, nesse Brasil. Porque o novo ele é a possibilidade do novo é eterna. Vai sempre se renovando na existência de cada geração. E a arte que a gente faz, né, que cada um de nós fazemos, que é o nosso ofício, é a arte, é o cinema, é a arte de modo geral, é a forma da gente materializar a nossa passagem por esse mundo, de produzir essa memória, né? Então, por isso que essa memória ela é do presente, ela é uma construção do futuro, né? Voltando lá para o início. Não pode ser uma coisa lá. Por isso que me incomoda certos filmes de época, por exemplo, que ficam só querendo reproduzir uma lógica de filme de época, meio que por que fazer esse filme hoje? Né? Então tem que entender um pouco melhor também certas escolhas que a gente faz, que seria a mesma coisa comigo que a gente vai falar, vou fazer um filme sobre o cinema novo, vou fazer um filme sobre o passado. Não. Então, o cinema novo está aqui. Então, que é por isso que acho que é tão comovente, porque você fez o oposto. Você fez, na verdade, quase um questionamento, que é lindo, né? É um grande questionamento, é um grande presente, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas foi o que me bateu muito, assim, quando eu vi. Fiquei muito feliz com a experiência de ontem, de estarem exibindo o filme. Pô, mandei para o Renato também, montador do filme, mandei para alguns amigos e muito forte, né? Ouvindo aqueles sons todos hoje. A gente de novo vivendo prestes a viver uma interrupção no nosso processo da nossa democracia porque justamente a gente não resolveu, né? Eu acho que o Bolsonaro ele é fruto do que a gente não resolveu como povo. Ele é fruto desse racismo que a gente falava antes, estrutural, do classismo, da homofobia, né? Do patriarcado, do colonialismo. Ele é fruto dessa casa grande da senzala, né? Ele é fruto. Então, o Bolsonaro, da ditadura militar que a gente não resolveu, né? Que a gente não fez uma revisão crítica. Então, o Bolsonaro ele é fruto de uma ferida muito aberta do que a gente não resolveu, do que está ali, e nem a esquerda conseguiu resolver, e nisso, em parte, eu acho que falhou em alguns aspectos, a esquerda institucional, né, falando. E acho que o filme ele traz isso, ele faz a gente se confrontar e lembrar da história não como uma coisa do passado, mas dessa história em movimento, e como a gente novamente está no olho da história, né? Nós como geração, a gente está vivendo, imagina a gente vivendo isso. Há poucos anos atrás quando a gente estava começando nossas carreiras, eu acho que a gente deve ter uma idade próxima. A gente estava vendo o Lula ser eleito. Lei do audiovisual, a gente estava nosso cinema viajando de novo, né? A gente podendo ter filmes em festivais internacionais, a gente tendo um diálogo com o mundo, né? Não é para vangloriar nosso cinema, mas um diálogo onde as pessoas queriam perceber o Brasil. Buscar a nossa voz. A gente estava buscando uma voz de novo, estava tendo uma construção, uma identidade. Isso é uma coisa que seu filme e que você falou aqui que me trouxe muito esse constante movimento que a gente vive. Eu acho que agora você respondeu a pergunta. Que é essa ferida que a gente não resolveu, porque o que eu analiso da história do cinema brasileiro, e quando eu falo cinema brasileiro, eu tô falando do Brasil, porque eu acho que tá tudo aqui, tá tudo junto. É tudo a mesma coisa. A gente vai, a gente vai, aí parece que tá indo, né, que esse eterno país do futuro, né?
E parece que tá indo, parece que foi, mas a gente não foi. E seu pai falava muito isso. A gente está apontando, a gente quer chegar lá. A gente não chegou. Isso aqui é um, sabe, a gente tem que ir, a gente tem que percorrer isso aqui que a gente está levantando no cinema, assim, né? Assim, e a gente parece que nunca chega. Isso, para mim, é muito angustiante, assim. E ver agora ontem, ouvir seu filme no atual, sei lá, conjuntura que a gente está, só prova mais esse ciclo. E aí essa ferida que a gente não resolve. É exatamente isso. É um país do futuro sem futuro, né? O Brasil virou um pesadelo sem fim, né? E é uma tragédia, é uma tragédia que a gente está vivendo. E acho que, por outro lado, a gente constata isso tudo, mas por outro lado, eu acho que é muito inspirador a gente ver o filme e ver o cinema novo, o meu filme e os filmes do cinema novo. Eu acho que é muito inspirador ver esses filmes. E acho que o documentário nos faz lembrar justamente isso, dessa ancestralidade que a gente tem, da onde a gente veio e do que viveu essa geração, né? E dos caminhos que eles abriram diante de uma ditadura militar, de tortura, de exílio, de sangue, de perseguição. E não é à toa que muitos, né, Leon, meu pai, Joaquim e muitos outros, Onei Santana, foram mortos, foram assassinados de alguma forma, foram assassinatos culturais também, né? E morreram muito precocemente, né? Muito jovens. Não é à toa, porque está vivendo tanta coisa. É evidente que não é só isso, mas acho que isso é um componente que determina também essas pessoas, atores e atrizes, a mesma coisa, né? Então eu acho que fortalece a gente lembrar, né? Ver o filme e lembrar dessa energia e lembrar do que essas pessoas fizeram, como que elas abriram as portas na porrada, arrombando as portas que não foram abertas para elas, e inventaram um cinema próprio, né? Então isso é muito esse destemor, né? Eu acho que essa coragem, né? Eu acho que é alguma coisa que é muito importante para a gente ter hoje em mente e não se desesperar também, para entender quais são as formas de luta hoje. O que a gente quer fazer com a nossa arte? Que projetos que a gente quer se envolver? O que a gente quer falar hoje? Com que linguagem? Né? Então, acho que o quanto é importante a gente poder aprender a respirar também no meio dessa pandemia, dessa tragédia política. Essa sabedoria também de resistência mesmo, no sentido da resistência, muito mais. Né? Resistência, né? O Celso fala muito disso, o Zé fala, né? Resistência é o caralho, eu quero saber de resistência. Genial. Eric, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu, na verdade, queria desligar isso aqui, abrir uma cerveja com você e continuar batendo papo. Queria ir para um bar com você. E quando vocês vierem, a gente se vê para abrir essa cerveja, e não só uma cerveja, mas uma boa cachaça.